Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos nós. Amém. Quero pedir que todos vocês abram ou liguem suas Bíblias no capítulo 6 do Evangelho de João. Estaremos lendo dos versículos 60 até os 71. João capítulo 6, dos versículos 60 a 71. O texto será projetado aqui na frente, mas sinta-se à vontade para ler na sua Bíblia. E ao longo da mensagem a gente vai fazer algumas viagens, então é interessante que vocês mantenham a Bíblia aberta. Vou estar lendo, peço que os irmãos acompanhem, por favor, a leitura. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: Por causa disto é o que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Deus, o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: Não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referias a ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era ele quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Vamos orar? Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua palavra e pedimos a Deus para que ela penetre em nossos corações. Que Teu Espírito Santo, Deus, venha falar aos nossos corações e transformar, ó Pai, e fazer tudo aquilo, ó Pai, a qual o Senhor deseja fazer em nossas vidas. Fala primeiramente a mim, para que toda palavra que saia da minha boca, ó Pai, não venha da minha mente ou do meu coração, mas que venha da Tua parte, ó Pai. Fala ao coração de todos nós nessa igreja, Deus, e transforma-nos conforme a Tua vontade. Guia todo o restante desse culto e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Essa oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom, amados, o capítulo 6 de João, ele é um dos textos mais importantes e um dos maiores textos do Evangelho de João. Aqui Jesus ele acaba completando a revelação para os judeus de quem ele era e qual era a sua missão aqui na Terra. Ele começou consistentemente isso nos capítulos anteriores, particularmente ali no capítulo 5 de João, justamente lá em Jerusalém, perto de uma festa dos judeus. A gente não sabe exatamente qual é essa festa, já que não existe registrada a ordem cronológica dos fatos, e se você for ler todos os evangelhos sinóticos, você vai encontrar informações que existem em uns e informações que não existem em outros. Então, acerca deste capítulo, se você ler, por exemplo, lá em Mateus, Lucas e Marcos, algumas informações que estão descritas em João não estão escritas lá. E vice-versa. Como, por exemplo, se você observar, lá em Mateus capítulo 14, que é quando narra um pouco dessa história que a gente vai falar aqui, acontece alguns pontos interessantes, como, por exemplo, a morte de João Batista. Então lá é registrado, porém João ele não se detém a respeito dessa informação. Não se sabe exatamente por qual motivo ele não deixou registrado, se ele não estava junto com os discípulos ou por algum motivo ele não registrou esse trecho, porém acontece que eles estavam juntos, de certa forma, e ele decidiu registrar algumas informações que são particularmente interessantes para o que a gente vai trabalhar aqui nessa noite. Essa festa, conforme eu disse, né, era muito importante a ponto de Jesus fazer um deslocamento muito grande de espaço, e o que a gente sabe é que ela pode ser a festa da Páscoa, que acontece um pouco próxima desse capítulo que nós estamos lendo, porém ela também poderia ser a festa dos tabernáculos, que também é uma festa muito importante para os judeus e que também acontece próximo desse capítulo onde a gente está lendo. Ou quem sabe ainda seria a própria festa da Páscoa, que também era um período bastante importante ali para os judeus da época. Ou Pentecostes, né, eu repeti o nome, né, Pentecostes, né. Jesus ali no capítulo 5 ele confronta os judeus,
com a cura do paralítico no sábado. E aqui fica registrado aquele texto muito famoso do tanque de Betesda. Então, é um texto particularmente bastante interessante. E ele não apenas confronta os judeus a respeito da cura no sábado, mas ele também fala a respeito da sua natureza de vida divina e também da sua missão aqui na Terra. E agora, no capítulo 6, o relato de João ele acaba se deslocando de Jerusalém, onde eles estavam, para a Galileia. E isso tem por volta entre 100 e 120 quilômetros, o que é bastante chão para ir a pé, né? Então tem uma distância bastante grande de uma para outra. Então, imagina que durante todo esse percurso, multidões acompanhavam a Jesus, a pé e de barco. E você não encontra isso em João, mas lá em Mateus, lá está escrito que as multidões vinham das cidades próximas. Então, onde Jesus passava, não apenas as pessoas que já estavam com ele continuavam caminhando com ele, mas iam se somando pessoas ao longo do caminho para então o seguir. E aí você imagina você largar tudo que você está fazendo para andar entre 100 a 120 quilômetros com uma pessoa que você acabou de conhecer, que você ouviu falar, que você talvez tenha presenciado ou tenha ouvido falar de alguns milagres a respeito dessa pessoa. Então bastaria bastante coragem para poder fazer isso. Então Jesus alcança aqui provavelmente o ápice da sua popularidade aqui dentro desse contexto. Então, onde narra-se essa história do capítulo 6, ali existia em torno de 20.000 pessoas, mais ou menos, ali com Jesus. E a gente precisa lembrar que a Bíblia ela não conta mulheres e crianças. Então, é possível que naquele momento existisse mais pessoas ainda ali com Jesus. Então, era bastante gente que estava caminhando ali com ele. E essas pessoas elas estavam realmente interessadas no que Jesus tinha a dizer, a ponto de ter todo esse trabalho para estar ali com ele, então provavelmente elas estavam muito interessadas. E ao contrário do que eu pensava antigamente ao ler esse texto, ao ouvir pregações sobre esse texto e tudo mais, essas pessoas elas não eram pessoas leigas, sabe? Aquelas pessoas que a gente considera do mundo hoje, que nunca ouviram falar sobre Jesus, ou que têm uma ideia errada sobre Jesus, porque viram um pastor fazendo alguma coisa ruim, denegrindo o evangelho, alguma coisa do tipo, ou pessoas que vieram de terras distantes, que adoravam talvez deuses da natureza ou animais. Na verdade, é ao contrário disso. Essas pessoas elas eram bem familiarizadas com as leis, eram bem familiarizadas com os costumes, as histórias dos reis e profetas do Antigo Testamento e tudo que abarcava a religião da época. Então essas pessoas eram muito conhecidas, na verdade, elas conheciam bastante a respeito daquilo que Jesus falava, elas não eram pessoas, leigas. E essas pessoas também haviam visto os sinais e curas que Jesus realizava. Isso não está registrado em João 6, mas está registrado lá no capítulo de Mateus e também Marcos e também de Lucas. Enquanto Jesus ia caminhando, ele ia compadecendo-se da multidão e também realizando curas e também resolvendo ali um pouco da vida das pessoas que estavam ali caminhando com ele. Então, acerca disso, Jesus ele sobe então ao monte para assentar-se com os seus discípulos. E aí passa-se então a impressão de, como eu disse lá no capítulo de Mateus, encontra-se a morte de João Batista, espera-se então que Jesus estivesse de luto, talvez, pela morte de João Batista, que era uma coisa que eu também pensava que havia acontecido. Mas acontece que a morte de João Batista já tinha acontecido há um certo tempo. Então é muito provável que Jesus estivesse tentando se descolar do discurso que as pessoas acreditavam de que ele era o João Batista ressurreto. Muitas pessoas acreditavam que ele era a ressurreição de João Batista e estava ali para dar continuidade ao trabalho que ele via realizando. Então, provavelmente, Jesus ele não queria se linkar, se ligar, se relacionar com essa imagem de João Batista. E mais para frente a gente vai ver que essas pessoas também relacionavam Jesus com outros profetas também. Eh, Jesus também queria se descolar um pouco também dessa relação. E essa subida ao monte, ela provavelmente faz alusão justamente a um desses outros profetas, que é Moisés, justamente quando ele sobe ao Monte Sinai, quando ele se retira um pouco do povo a fim de falar com o Pai. Então, provavelmente ele faz alusão a Moisés subindo nesse monte, e junto com os discípulos ele olha pelo horizonte e ele vê aquela numerosa multidão. E aí, pensa, hã, o que que você vai fazer com 20.000 pessoas no seu pé? 100 a 120 quilômetros. É muito provável que essas pessoas estejam cansadas e é muito provável que essas pessoas estejam com fome. E aí eu te pergunto, onde você arruma dinheiro e onde você arruma essa quantidade de comida para alimentar essa grande quantidade de pessoas? Hoje já seria muito complicado você arrumar 20.000 pães assim. Agora você imagina na época.
Não tinha uma grande padaria que de repente tinha 20.000 pães à disposição para se comprar. E Jesus, ele não era uma pessoa muito abastada do ponto de vista material. Ele não era rico. E nenhum dos discípulos que estava ali, talvez Marcos, quem sabe, provavelmente teria a quantia necessária para poder alimentar toda essa multidão. E é muito interessante que Jesus, vendo essa multidão, né, ao seu encontro, ele pergunta a Felipe, que estava ali junto com eles, e pergunta: "Onde vocês vão comprar para alimento para toda essa multidão?", né, e logicamente é uma pergunta retórica, não tinha onde comprar e não tinha dinheiro para poder comprar para toda essa multidão. É interessante que Felipe responde que não bastaria 200 denários para alimentar essa multidão. Como vocês sabem, um denário era aproximadamente um dia de trabalho da época. E aí você imagina, se você juntasse 200 dias de trabalho de uma pessoa, ou seja, se o ano tem 365 dias, 200 dias eu acho que pesa bastante no orçamento de qualquer pessoa. Se você tivesse 200 dias de trabalho de uma pessoa, não eram o suficiente para poder alimentar toda essa multidão. Isso considerando que era um pão, isso considerando que era para uma refeição. Então, provavelmente precisaria de uma quantidade absurda de dinheiro para poder alimentar toda essa multidão. Mas então aparece, como vocês sabem, né, um rapaz no meio dessa multidão ali com 5 pães e 2 peixes. E Jesus, dando graças a Deus, ele multiplica esses pães e peixes e dá à multidão. E segundo o texto, ponto muito importante, é que todos comeram o quanto queriam. Então, ou seja, ele não apenas alimentou a multidão, mas foi até se satisfazer. Isso de pão e isso de peixe. Então, toda a multidão comeu até não aguentar mais, realmente a se satisfazer de toda a sua fome. E vendo o povo esse sinal que Jesus fizera, eles disseram que ele era verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Após isso, Jesus parte para Cafarnaum, né, tendo então aquele episódio dos discípulos assustados com ele andando sobre as águas, né. Então, a multidão que fica do outro lado, né, afinal de contas elas não estavam ali com ele, percebendo que Jesus não estava ao raiar da manhã no mesmo local onde ele estava, no barco onde eles estavam ali, eles então partem para Cafarnaum para poder correr atrás de Jesus. E isso, mais uma vez, já tinham essa grande quantidade de pessoas, mas aí estavam chegando mais pessoas ainda, aumentando esse número da multidão. Particularmente João registra que essas pessoas vinham de Tiberíades, né, de barco e, mais uma vez, uma nova viagem para Cafarnaum para atrás de Jesus. Então eles pegaram esses barcos, partem rumo lá, e chegando lá, eles dizem: "Mestre, quando foi que você chegou aqui? Porque, afinal de contas, nós não vimos, nós não ouvimos notícia, você não disse nada, ninguém falou nada, né. Quando foi que você chegou aqui?" E as pessoas que elas estavam ali, conforme eu já falei, elas já conheciam a respeito das leis, dos costumes, da história, já seguiam Jesus, já haviam um tempo, já haviam visto sinais e milagres, muitas delas vivenciaram esses sinais e milagres, elas já ouviram a palavra dele ao longo desse percurso, já o reconheceram como profeta e agora chamam ele de mestre. Então, como eu disse, já que não eram pessoas leigas, e olha como é que vai subindo a escada, né, de profeta para mestre, isso vai criando um senso de intimidade, de conhecimento muito importante ali com Jesus. E aí o que você espera que Jesus responda para essas pessoas? Provavelmente o quê? Que ele fique feliz, alegre com esse esforço, com essa atitude dessas pessoas? Na verdade, não. Jesus responde que essas pessoas estavam procurando ele não pelos sinais, mas pelo alimento que ele oferecia. Então, ou seja, vocês só estão vindo a mim porque eu alimento vocês, porque eu dou comida. É muito provável que se eu não desse comida a vocês, talvez ninguém estivesse aqui comigo. Ninguém caminharia 100 quilômetros, 120 quilômetros. Ou se você estivesse antes de Jerusalém, talvez até mais quilômetros ainda. Vai saber, né? Então, a partir disso, ele continua dizendo para essas pessoas não trabalharem pela comida dessa terra, mas sim pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará, ou seja, ele mesmo. Então, focar em alimento espiritual, não no alimento terreno. Então, já que vocês estão vindo aqui comigo, já que vocês estão caminhando comigo, então que vocês não busquem o alimento que eu dou, da multiplicação dos milagres, dos sinais, etc. Mas busquem o outro alimento que eu ofereço. Justamente o alimento espiritual, porque esse ele é muito mais proveitoso do que o alimento que vocês buscam. E
embora Jesus ele já tenha exposto, né, o que de certa forma havia no coração dessas pessoas, elas ainda perguntam o que que elas deveriam então fazer para poder fazer as obras de Deus. Então, já que é para buscar, esse alimento espiritual que você está falando, o que que a gente precisa fazer para poder realizar as obras de Deus? Então Jesus ele faz algumas considerações que são bem importantes. Primeira consideração que Jesus faz para essas pessoas é a seguinte: é necessário crer nele como aquele que foi enviado por Deus e que ele é Deus. Isso a gente consegue ver a partir do versículo 29. Segunda consideração, a incredulidade do coração dos discípulos. Então ele fala a respeito da incredulidade do coração daquelas pessoas. Isso você consegue ver a partir do versículo 36. Terceiro ponto seria sobre a soberania de Deus para a salvação. Isso ele começa falando a partir do versículo 37. Quarta consideração, o escândalo do coração dos discípulos. A partir das palavras que Jesus dissera, as pessoas ficaram escandalizadas. Isso você consegue ver a partir do versículo 41. E quinta consideração é que ele é o pão da vida e é necessário comer da sua carne e beber do seu sangue para a vida eterna. Isso você consegue ver a partir do versículo 32, mas tem um foco bastante especial nos versículos 54 e 55. Logicamente, como você pode perceber, esse texto ele é muito grande, né? Como eu falei no início, é um dos maiores textos de João, a gente não teria condições de ler esse texto inteiro, então eu estou dando um contexto histórico para vocês entenderem onde chega-se então no texto base dessa noite e por que que Jesus fala aquelas coisas e por que que acontecem aquelas coisas ali. Então, quando Jesus ele fala sobre crer nele, ele não fala sobre acreditar que ele existe, mas de acreditar que ele é Deus. Porque só acreditar que Deus existe não implica em muita coisa. Muitas pessoas acreditam na existência de Deus, inclusive de outros deuses, mas só acreditar na existência de Deus não implica em uma mudança, em um relacionamento, em uma transformação de vida na vida de ninguém. Então aquelas pessoas elas acreditavam que Jesus ele era um profeta igual a Moisés. Não Deus, mas um profeta que fazia coisas muito, discrepantes do que o ser humano comum pode fazer, mas ainda assim um profeta. E, de fato, Moisés ele tinha uma relevância muito importante para aquelas pessoas, muito forte essa imagem de Moisés para aquelas pessoas, porque, Moisés, quando estava no deserto com o povo, ele realizou milagres muito grandes da parte de Deus. Então o povo quando caminhava no deserto, por intermédio de Moisés, né, ali com Deus, o maná do céu era considerado um dos principais milagres ali do Antigo Testamento, porque afinal de contas no deserto não tem de onde tirar comida. E mesmo assim chovia maná do céu, olha que loucura, imagina você sair daqui morrendo de fome, desesperado por não ter dinheiro para poder, comprar comida, não tem a quem você recorrer e de repente começa a chover comida do céu, olha que loucura. E para você, sabe, para você comer e se fartar. É difícil imaginar isso, na nossa cabeça, cair comida do céu na tua mão para você comer, todos os dias. E sabe o que que você precisa fazer para essa comida cair na tua mão? Nada. É difícil imaginar isso. Então, esse milagre feito ali por intermédio de Moisés, né, claro que quem fez o milagre não foi ele, mas foi Deus, mas assim, Moisés sendo aquela figura importante ali, esse milagre ele era particularmente muito, eh, forte ali, pra aquelas pessoas. Então, o maná do céu ele era tido como algo muito especial para os judeus, então eles esperavam que o verdadeiro Messias, ele fosse fazer alguma coisa maior do que derramar maná do céu. Então, se Moisés já era grande, então o Messias vai fazer uma coisa estrondosa. Vai ser um negócio de Steven Spielberg, sabe? Vai ser um negócio alucinante, coisa que a gente não vai nem acreditar de tão louco que vai ser. E aí, o que na verdade a gente observa da vida de Jesus é que isso contraria tudo o que os judeus esperavam. Jesus vem, nascer numa estrebaria, num local desconhecido, onde não tinha lugar nem para ele poder nascer, não vem de uma família rica, não vem de uma descida triunfante do céu. Jesus era um cara simples. Então, tudo que Jesus representava e fazia, de certa forma, no sentido de humano, era completamente contrário do que as pessoas esperavam a respeito dele. E aí, sabendo disso, ele falava sobre ser o pão da vida. Então, olha, já que vocês estão falando de maná, já que a gente está falando sobre a multiplicação de pães aqui e tudo mais, eu queria dizer para vocês que, na verdade, eu sou o pão da vida. E eu também desci do céu. E isso ele provavelmente faz menção justamente a esse maná do deserto, né? E também ao próprio pão em si, que na época era um alimento muito importante. Então, o pão ele tinha uma importância cultural muito grande na época. Até hoje tem essa importância, né, que se expandiu para outros lugares do mundo, mas na época era particularmente bastante interessante ali para os judeus.
E isso também faz alusão provavelmente à ceia, que afinal de contas, como vocês sabem, a gente toma do vinho e come do pão. E curiosamente, nesse episódio estava próximo da Páscoa. E mais uma vez, curiosamente, também estava próximo da morte de Jesus, consequentemente, da última ceia com os discípulos. Então, não creio que isso seja acidental, mas que tudo isso, na verdade, estava relacionando. Jesus se diz o pão da vida justamente por conta de todos esses simbolismos, de toda essa importância histórica, mas também para poder dizer que todo esse pão que eles acreditavam que era um milagre e tudo mais, ele só alimenta a parte física. E só comer do pão não traz nenhuma mudança significativa na vida de ninguém. E aí no versículo 15, vai mostrando que Jesus ele já sabia o que na verdade essas pessoas queriam. Elas queriam proclamar ele como rei. Essas pessoas queriam que Jesus fosse proclamado como rei. Acontece que Jesus ele já era rei, só que o foco dele não era aqui na terra. Jesus ele vem como o rei de toda a existência, de todo o universo, o rei dos céus. O reinado dele particularmente não é aqui, mas na vida vindoura. Mas os judeus eles estavam sendo muito literais naquilo que eles acreditavam e naquilo que Jesus estava falando. Então ele, na verdade, estava falando sobre um reinado espiritual. O que, na verdade, essas pessoas queriam era um libertador político. Essas pessoas queriam que Jesus fosse um cara que viesse contrariar o império, que viesse se proclamar como rei, governar o povo, realmente sustentar o povo, cuidar do povo e etc. E vendo que Jesus fazia esses milagres, essas pessoas queriam justamente proclamar ele como rei. E curioso, né? Porque isso não é muito diferente do que acontece hoje. Tem muitos crentes que estão procurando também um libertador político e que na verdade nem é Jesus, mas é um ser humano falível e corrupto, como todos os outros, como nós mesmos. Então, nesse ponto, talvez a gente não seja tão diferente assim dos judeus da época. Então, eles deveriam crer que Jesus não era apenas o enviado por Deus, como Moisés foi, mas o próprio Deus encarnado aqui na Terra. A incredulidade do coração deles mostrava que eles realmente não entenderam quem Jesus era de fato. E que realmente o que eles procuravam, na verdade, era conforto, alívio, alimentação, milagres, se sentir bem, talvez. Jesus mostra que é ele que, na verdade, dá a salvação e que as obras, na verdade, são um reflexo da conversão em si e não necessariamente um requisito para ir ao céu. Que, na verdade, fazer boas obras não te leva ao céu, mas, na verdade, são um reflexo de uma vida de um salvo. E muitas pessoas, elas cumpriam as leis justamente por obrigação. E Jesus, ele vinha, de certa forma, contrariar um pouco essa questão. Então, você não vai ao céu por você ser bom, mas você vai ao céu por crer em Jesus e fazer a sua vontade. As palavras de Jesus, elas se mostram muito exigentes a partir desse discurso dado àquelas pessoas, radicais demais, muito complicadas para se seguir. Eu não andei 100 quilômetros, 120 quilômetros para ouvir que eu vou ter que fazer isso tudo. Isso é pesado demais. Então, essas pessoas, elas ficaram escandalizadas a respeito daquilo que Jesus estava falando. E quando Jesus fala sobre comer da sua carne e beber do seu sangue, eles interpretaram isso de maneira literal. Eles achavam que eles teriam que comer a carne de Jesus e beber o sangue dele. O que, se a gente for pensar, realmente é uma coisa muito louca de se pensar. E eles fizeram essa interpretação, mas como vocês sabem, canibalismo não era uma prática aprovada por Deus. E isso já veio desde Noé, na sua aliança, quando eles saem da arca. Se você está fazendo a leitura bíblica em ordem cronológica, provavelmente você acabou de passar por esse texto recentemente. Assim que Noé sai da arca com a sua família e Deus estabelece a sua aliança, ele fala justamente para não beber de sangue, né, de qualquer animal vivo ou dos seus, e também não comer carne, tanto de mortos quanto de homens vivos nesse sentido, e depois ele vai repetindo, reafirmando essa lei em outros textos da Bíblia, como em Levítico, por exemplo, eh, e Deuteronômio. Hã, na verdade, Jesus ele estava falando sobre crer nele. Ele estava falando sobre ter fé nele e de ser um verdadeiro discípulo, de fazer a sua vontade. Era isso que ele estava querendo dizer com beber do seu sangue e comer da sua carne. Como nós sabemos, quando a gente ceia, a gente não está comendo literalmente a carne de Jesus e a gente não está bebendo literalmente o sangue de Jesus, como os católicos acreditam na transubstanciação. E, inclusive, se for parar para pensar que
Se efetivamente a gente estivesse comendo a carne de Jesus e bebendo do sangue de Jesus, a gente estaria contrariando justamente o que ele fala desde Noé e vem falando, nos outros livros da Bíblia, a respeito de canibalismo, a respeito de corpo em si. Então não faz nem muito sentido você parar para pensar isso, que Jesus estaria contrariando o próprio mandamento que ele deixa para todos nós. Então Jesus ele não estava falando nesse sentido literal. E após essas falas de Jesus, as indagações e murmurações daquelas pessoas, a gente chega então a esse versículo 60 que dá início então à base da mensagem de hoje. Pode colocar o versículo 60, por favor? Então depois de falar tudo isso, muitos dos seus discípulos tendo ouvido essas palavras, eles dizem: "Duro é esse discurso. Quem o poderá ouvir?" Então, depois de tudo que Jesus falou, eles falaram: "Poxa, não dá, Jesus, isso não dá. Isso é muito pesado. Você está sendo muito exigente. Não tem como, não tem condição de cumprir essas tuas exigências para ser seu discípulo. Não tem como. Não era isso que eu esperava ouvir. Não era isso que eu queria ouvir. Não era isso que eu estava planejando." E aí Jesus ele devolve essa pergunta, né, ele responde no versículo 61. "Isso vos escandaliza?" Ou seja, tudo isso que eu estou falando para vocês escandaliza vocês? Versículo 62. "Que dirá, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava?" Ou seja, se vocês estão se escandalizando com isso, que é na verdade o nível mais básico do que eu estou requerendo de vocês, imagina se vocês virem quando eu subir aos céus, sobre as nuvens, com 2 anjos ao meu redor, à vista de vocês. Imaginem quando vocês me verem numa cruz, crucificado, e vocês vão duvidar de quem eu sou. Vão pensar que eu de fato era um profeta comum, que morreu como todos os outros. Imagine se vocês vissem a minha ressurreição. Aí que vocês iriam se escandalizar mesmo. Então, esse é o nível mais básico. E isso já está escandalizando vocês. O foco dessas pessoas era puramente terreno, como acontece muitas vezes hoje no nosso tempo. As pessoas elas buscam a Deus para realizar sonhos, as pessoas buscam a Deus para trazer bem-estar, curar enfermidades, resolver problemas, dar conforto. Elas buscam a Deus como uma razão de viver, um propósito, um sentido da vida. Muitas vezes como parte de uma cultura familiar, ou seja, sou cristão porque os meus familiares são cristãos, venho de uma família cristã. Muitas vezes eu simpatizo um pouco com o que a Bíblia fala ou o que eu ouvi da minha mãe, ou às vezes é porque eu gosto da igreja. A igreja de repente é um lugar legal. Ou às vezes eu gosto bastante dos louvores, a música é muito legal, o ministério de louvor, o pessoal canta muito bem, toca muito bem. Ou às vezes, do pastor. Às vezes um pastor é um cara muito legal, ele me visita, ele pergunta como é que eu tô, ele me manda mensagem, às vezes por conta das cestas básicas. Afinal de contas, estou passando por dificuldade financeira e a igreja me ajuda com cestas básicas. Ou quem sabe, às vezes, para ocupar a cabeça. Estou passando por tanta coisa e às vezes lá eu me sinto um pouco leve. Isso ocupa, me tira o foco dos problemas mundanos. Às vezes eu preciso esquecer desse sofrimento lá fora. Outras pessoas ainda buscam porque se consideram conservadoras. Afinal de contas, a gente vive num mundo caótico, onde muita coisa está acontecendo, os valores estão se perdendo, as coisas estão de cabeça para baixo, não existe mais uma verdade absoluta, as coisas estão muito complicadas. Outras ainda talvez sejam contra o comunismo e talvez como uma resposta de crença nesse sentido acabam aderindo talvez ao cristianismo. Outras pessoas às vezes acham que Jesus era socialista. Já ouvi falar bastante disso, por exemplo. Outras às vezes buscam Jesus em casa, porque acreditam que na igreja está cheia de pecadores. Outras talvez buscam em Deus para se sentirem úteis, de repente pela autoestima, quem sabe? Ou ainda, quem sabe, para se mostrar para as outras pessoas. Olha como é que eu faço isso aqui muito bem e ninguém faz igual a mim. Se eu sair dessa igreja, esse ministério acaba. Ninguém faz igual a mim. Sou eu que sei como é que faz as coisas. Ou talvez até para se esconder. E outras ainda não sabem nem o que fazem aqui. A questão é, e você? Por que você busca a Deus? Por que você se considera um discípulo de Jesus? O que você teria para apresentar nesse sentido? Qual seria a sua resposta?
Eu não estou dizendo que é errado pedir coisas a Deus ou que ele não vai nos abençoar. Com certeza ele vai. Afinal de contas, ele é bom, ele é misericordioso e ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Mas se você ouviu, particularmente, o meu último sermão, 5 meses atrás, hã, todos esses desejos, eles muitas vezes representam as vontades da carne. Curioso, né? Porque talvez você imagine como obras da carne com o pecado, né? Acontece que carne na Bíblia está relacionado justamente às nossas questões fisiológicas, os nossos desejos, as nossas necessidades, as nossas vontades. Em outras palavras, seriam coisas terrenas, que podem ser pecaminosas ou não, necessariamente. Porque muitas vezes a gente considera como pecado o quê? Matar, roubar, isso a gente considera pecado. Mas fofoca, isso não é tão pecado assim. Murmuração, talvez não seja tão pecado assim. E tem várias outras coisas que a gente faz que são consideradas pecados, mas a gente não considera, justamente porque a gente não liga isso como obras da carne. E tudo que os judeus estavam falando, acreditando e querendo aqui de Jesus não tinha nada a ver com cunho espiritual, mas sim com questões terrenas. A multidão buscou Jesus por quê? Por conta do alimento. E esse alimento era o quê? Físico. Essas pessoas queriam se satisfazer com as vontades da carne, o que o corpo pedia. E o problema não é ter essas vontades supridas ou satisfeitas. Somos humanos, a gente precisa de muitas coisas. A gente não tem poder de curar, a gente não tem poder de realizar milagres e muitas coisas. O problema é quando o nosso foco está nessas coisas e a gente esquece, a gente se afasta das coisas de Deus. Quando Jesus apresenta o ponto de vista espiritual, o que essas pessoas fazem? O abandonam. Elas não vão para casa repensar. Elas não param para prestar atenção no que Jesus estava falando. Elas não tentam entrar num consenso. Elas não refletem. Elas abandonam. E não é para voltar no outro dia e pensar: "Pô, Jesus, pensei direitinho e realmente o senhor tem razão". Não. É abandonar para nunca mais se encontrar. Aquelas pessoas que antes andaram 100 quilômetros, 120 quilômetros, 200 quilômetros, essas pessoas, elas não querem mais seguir Jesus. Elas querem ir embora. Porque as palavras desse Jesus, segundo elas, é muito dura. E aí fica o grande questionamento: será que essas pessoas de fato são os discípulas de Jesus? E o que você falaria no lugar dessas pessoas? Como você reagiria se Jesus dissesse tudo isso para você? Duro esse discurso, Senhor? Quem o pode ouvir? Devido a essas coisas que Jesus aponta, hã, ele fala que havia descrentes no meio dessas pessoas ali. E que ele sabia desde o princípio quem eram aqueles que seriam salvos e quem era aquele que havia de o trair, que, como a gente bem sabe, o texto também informa, era Judas. Como resultado das duras palavras de Jesus, muitos discípulos o abandonaram. E abandonaram Jesus e já não andavam com ele. Jesus, então, ele curiosamente pergunta para os apóstolos que ficaram ali, junto com as poucas pessoas que também ficaram ali. Isso ali a partir do versículo 67. Pode colocar, por favor? Porventura, quereis também vós retirar-vos? Ou seja, e vocês? Vocês também não vão? O que vocês estão fazendo aqui? E esse questionamento, ele é muito sério, porque os discípulos, os apóstolos estavam ali com ele, e é assim que Jesus os questiona. Porque o discurso é duro, né? Mas se é duro, por que que vocês ainda estão aqui? O que que faz vocês ficarem aqui? Porque é duro para todo mundo, não é para um e não é para outro. E aí, então, a partir disso, a gente ouve aquela famosa confissão de Pedro, né, que está ali no versículo 68. Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. E esse texto, como a gente sabe, ficou muito famoso, inclusive existem músicas a respeito desse texto, e inclusive a cara do capítulo 6 de João é, primeiro, a multiplicação dos pães e peixes, e em segundo lugar, justamente, essa frase. E claro, essa frase de fato é muito forte, é muito impactante, né. Mas se você observar, muitas vezes a gente nem entende aquilo que a gente está lendo, porque ele não fala para onde iremos nós, mas para quem iremos.
Sabe o que que isso significa? Que o nosso destino não é um lugar. O nosso destino é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Afinal de contas, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. A gente não busca o céu, a gente busca Jesus. O céu, ele é consequência da busca a Jesus. É ele quem nos leva até lá. E é por isso que as pessoas elas não entendem o cristianismo, porque elas acreditam que elas precisam ser boas para irem para o céu como recompensa. Olha, se você for bom, o que você vai ganhar é o céu. Um lugar lindo, maravilhoso, onde não tem sofrimento, onde vai ser legal pra caramba, sabe? Nossa, todo mundo quer ir pra lá. Pois é, acontece que não é isso. Acontece que o que leva ao céu não são as boas obras, e a gente não vai para o céu por almejar o céu, mas Jesus é aquele quem nos leva até o céu. E a questão, talvez até impactante sobre essa questão, é que o que faz o céu ser relevante não é a lindeza dele, não são as riquezas que vão existir no céu, mas justamente a presença de Jesus. Se Jesus não estivesse lá no céu, seria um local como qualquer outro. Da mesma forma que não adianta se você está na igreja, se você não está em Jesus. A igreja se torna um local vazio. Como vocês sabem, Deus não habita templos feitos por mãos humanas. Então não importa o lugar onde você está, se você não estiver em Jesus, tanto faz. Então nós buscamos a Jesus. O céu ele é uma consequência lógica dessa busca de Jesus. Não é um prêmio de bons meninos, mas sim uma graça imerecida que Deus nos concede para aqueles que estão nele. A gente não busca o céu, a gente busca a Jesus. E o mundo nunca vai entender isso. O mundo nunca vai entender isso. A partir de tudo que foi discutido, meus irmãos, a gente pode tirar diversas aplicações desse texto. De fato, se vocês fossem ler todos os 71 versículos, vocês vão ver que existem muitas coisas que é possível aprender com eles. E não tem a ver só com a multiplicação de pães e peixes. Isso é um pedaço, um detalhe dessa história. Tem muitas outras coisas que a gente poderia citar. Mas, a respeito disso, tem algumas coisas que seriam interessantes a gente abordar nessa noite. E eu sei que é muito provável que, quando a gente pense nisso, a gente justamente foque nesses 2 pontos, né, multiplicação dos pães e peixes e, consequentemente, a confissão de Pedro. Mas, hã, o problema dessa visão, dessa análise, é que a gente acaba não analisando o contexto inteiro desse texto. Antes de existir um "para quem iremos", existe um duro discurso. E antes de existir um "tu tens a palavra de vida eterna", existe sacrifício. E quando a gente cita esse texto, a gente esquece tudo que Jesus falou atrás. Ou talvez a gente nem sabe, nunca soube o que Jesus falou para aquelas pessoas ali. A gente só sabe que Deus tem as palavras da vida eterna. Ou para quem iremos, Senhor? Porque só realmente a única saída lógica para o ser humano é Jesus, não tem outra saída. Mas só analisar essas coisas é ignorar completamente todas as outras palavras de Jesus. E são elas que, na verdade, sustentam essas duas frases, e não o contrário. Então, sendo assim, eu gostaria de deixar particularmente 3 coisas que a gente pode aprender com esse texto. A primeira coisa, irmão, seria que conhecimento não te leva ao céu. É totalmente possível a gente saber tudo sobre Deus, tudo sobre a Bíblia, a gente ser extremamente inteligente, dedicado e etc. Só que ainda assim, não significa que a gente é salvo. Conforme eu disse, essas pessoas eram verdadeiramente conhecedoras de tudo que Jesus estava falando. Jesus ele não estava necessariamente trazendo informações muito novas para aquelas pessoas. Essas pessoas conheciam Moisés, essas pessoas conheciam João Batista, essas pessoas conheciam vários outros profetas que nós também conhecemos e eram muito versadas nisso. Antes dos 12 anos de idade, os judeus, ele já, no seu bar mitzvah, ele já conhecia todo o Pentateuco, de cor, com 12 anos. Eu tenho 30 e tá difícil. Com 12 anos, de cor. Então, essas pessoas eram de fato versadas na palavra. Muito mais do que nós, inclusive, hoje. E mesmo assim, conforme a gente viu, o que essas pessoas fazem quando ouvem realmente as reais palavras de Jesus? O abandonam. Elas não ficam, elas não aprendem, elas não refletem, elas não mudam, elas não transformam.
Isso mostra que, se dependesse de nós, de fato não existiria salvação. Porque a gente não quer buscar a Jesus, a gente quer buscar ao céu. A gente quer buscar as bênçãos que Deus tem para nos oferecer. Quando ele começa a exigir coisas, a gente quer ir embora, a gente quer abandonar. Então, essas pessoas, elas não eram leigas, elas não eram pessoas que desconheciam a palavra de Deus, mas na verdade conheciam bem um pouco aquilo que ele estava falando. Elas sabiam quem que era o Messias, o que que ele iria de fazer, o que que falava-se desde o Antigo Testamento até então e era repetido de maneira oral para aquelas pessoas. E da mesma forma, não basta apenas saber que Deus existe. Lá em Tiago 2,19, a famosa frase diz: "Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem." Ou seja, os próprios demônios, eles acreditam em Deus. Então, nesse ponto, a gente não está muito diferente dos demônios. Ainda vou mais, eles não apenas creem, eles tremem, eles estremecem. Aí, será que a gente estremece quando a gente pensa em Deus? Eu não estou falando de medo, tá, gente? Não estou falando de medo, estou falando de temor. De temor. É de ter plena consciência de quem é o Deus que você serve. É sobre isso. E só assim a gente pode se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus. Então, não basta acreditar na sua existência ou não basta ter conhecimento de Jesus. Muitas pessoas têm esse conhecimento e não necessariamente isso traz a salvação. Não quer dizer que o conhecimento é inútil, que a gente não deva buscar esse conhecimento, mas apenas ter conhecimento, de fato, não te leva aos céus. Segunda coisa que a gente pode trazer nessa noite, irmãos, é que para ser discípulo é preciso viver uma vida de discípulo. Coloca, por favor, na tela, Mateus 10, dos versículos 34 a 39. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á, e quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Esse texto, até o 39, por favor, obrigado. Esse texto, ele está muito relacionado, de certa forma, ao que Jesus está falando para essas pessoas aqui. Quando ele fala sobre aborrecer pai e mãe, filho e filha, nora e sogra, e até a nós mesmos, e isso vai estar lá em Lucas, ele na verdade está falando justamente sobre coisas o quê? Terrenas. Onde estão essas pessoas? Nesta terra. Justamente nesta terra. E a gente valoriza muito mais elas do que as coisas de Deus. Jesus está dizendo aqui: olha, se você, a partir do momento que você me recebe e se torna meu discípulo, isso não escandalizar as pessoas que estão com você, então você não é digno de mim. Porque a pessoa descrente, a pessoa incrédula, ela não vai te amar por ser cristão. Na verdade, ela vai te odiar por ser cristão. Quando ele fala no início que ele não vem trazer paz, mas espada, o interessante é que essa espada não é que os cristãos vão usar a espada, que é a palavra de Deus, para poder ferir ao mundo. Na verdade, o mundo vai usar essa espada contra os cristãos. Ou seja, o próprio mundo vai utilizar da própria palavra, da própria Bíblia, como resposta de ódio contra nós cristãos. E onde isso vai acontecer primeiro? Dentro das nossas casas. Lógico, se dentro das nossas casas, as pessoas não forem convertidas, claro, né. Mas, considerando isso, é que as pessoas terão tanto ódio da gente que elas vão utilizar essa espada contra nós. E o que Jesus faz alusão aqui é que, na verdade, a gente não vai se defender. A gente não vai se defender dessas pessoas atacando elas, que é o que muitas vezes a gente faz, né. A gente não está aqui para atacar as pessoas, a gente está aqui para pregar o evangelho. A gente está aqui para ser discípulos, não ficar discutindo ou demonizando ou, ah, condenando as pessoas. Então,
Na verdade, a gente vai sofrer pela causa de Cristo. E talvez isso comece dentro da nossa própria casa. Mas aquele que amar o seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, sua nora, sua sogra, sua vida e tudo que esse mundo oferece mais do que Jesus, então você não é digno de Jesus. Você não pode ser chamado discípulo de Jesus. Isso é um requisito básico, mínimo, para poder seguir a Jesus. É aborrecer o mundo. Aborrecer a sua própria carne, a sua própria vontade. Seria se abdicar dos seus sonhos, seus projetos, de tudo que essa vida tem a oferecer para seguir a causa de Cristo. E é muito provável que quando você pense nisso, de fato seja duro. Mas, poxa, Eduardo, então eu não posso ganhar uma coisinha, não posso ser feliz, não posso conquistar alguma coisa. E aí talvez vai depender do teu ponto de vista. Porque se você está focando só nessa vida terrena, aí de fato vai ser triste mesmo, perder essas coisas pela causa de Cristo. Agora, se o seu foco for como o de Jesus, nas coisas do alto, nas coisas terrenas, vindouras, espirituais, então perder o que for aqui nessa terra, tanto faz. Porque como o próprio Jesus aponta, a carne de nada se aproveita. Ou seja, satisfazer-se no sentido de não é fazer coisas da carne, mas, ou seja, se satisfazer, assim como que aquelas pessoas se encheram ali do alimento e tudo mais, ou seja, satisfazer tanto a nossa carne a ponto da gente estar empanturrado de satisfazer a nossa carne, isso não condiz com a vida do discípulo que busca Jesus e aos céus. Então, buscar essas coisas é importante, é relevante? Sim, somos seres humanos, mas não como foco da nossa vida. O foco ainda precisa ser o espiritual, ainda precisa ser nas coisas de Deus. E com isso a gente pode ver o quê? Que seguir a Jesus tem custos. Se você está seguindo Jesus e isso não te custa absolutamente nada nesta terra, então você precisa repensar a sua vida de discípulo, a sua vida de cristão. Porque afinal de contas, existe um custo. E aí esse custo ele pode ser individual. Para você pode ser uma coisa, para mim pode ser uma coisa, mas de fato existe de certa forma um custo. A gente precisa se abdicar de alguma coisa pela causa de Cristo. E tem uma frase que eu já citei em outras oportunidades aqui, mas que eu acho bastante interessante, que é do C.S. Lewis, né, o Clive Staples Lewis, que escreveu As Crônicas de Nárnia, que diz o seguinte: "Eu não fui para a religião para me fazer feliz. Eu sempre soube que uma garrafa de vinho do Porto faria isso. Agora, se você quer uma religião que para você se sentir realmente confortável, certamente eu não recomendo o cristianismo." E é justamente por isso. A gente não busca Jesus para se sentir confortável. A gente busca Jesus por quem ele é. O que ele faz na nossa vida é graça. É consequência da vida de um discípulo que honra a seu mestre. Mas a gente não busca as bênçãos de Deus pelas bênçãos de Deus. Inclusive, a própria palavra fala que não recebeis o que pedis, porque pedis mal, para satisfazer os próprios prazeres, justamente a vontade da carne. E como eu disse, isso talvez pareça ruim para você, mas em qual foco você tá na tua vida? Nas coisas terrenas ou nas coisas do alto? Se você está se concentrando na vida terrena e só apenas nas coisas aqui da terra, então talvez a gente não seja muito diferente de Judas, que afinal de contas trocou Jesus por poucas moedas de prata, justamente porque ele amava mais o dinheiro do que o próprio Jesus. E olha que ele andou com Jesus. Ele andou com Jesus. Ele viu, ele sentiu, ele estava ali. E mesmo assim ele amou mais o dinheiro do que Jesus. Mas talvez pode ser que você não ame o dinheiro. Pode ser que você ame outra coisa. Então aí você vai precisar analisar e pensar na tua vida. Mas acontece que no final das contas Judas ele perdeu tanto as moedas quanto a própria vida eterna. Então, como o próprio Jesus afirma mais uma vez, as coisas da carne de nada se aproveitam. Terceiro ponto que a gente pode trazer nessa noite, meus irmãos, seria a grande reflexão. De que lado você está? Dos ouvintes que gostam da palavra de Deus, que curtem as programações da igreja, que vê esse lugar como lugar de refúgio nesse mundo caótico e tenebroso, turbulento, que vê a Deus como um gênio da lâmpada mágica, ou como um amigo, mas que não quer se comprometer com a palavra de Deus, que ama as coisas desse mundo mais do que a Deus, que troca as coisas de Deus sempre que possível por prazeres transitórios do pecado.
Ou o discípulo que está disposto a sofrer pela causa de Cristo, se necessário for sua própria vida. Aquele que ama a Deus, aquele que sente prazer nele, aquele que faz a sua vontade com alegria, aquele que entende que encontrou um tesouro de valor incalculável, mas que entendeu que esse tesouro não está aqui nessa terra. Mas para onde a gente vai com aquele que é a escada para o céu, Jesus Cristo. Aquele que sente prazer nele mais do que qualquer outra coisa e que vai seguir a sua vontade até o fim. Não sei se vocês conhecem, mas houve um experimento que ficou bastante famoso, que é o experimento do marshmallow. Esse experimento ele é muito interessante porque ele foi feito com crianças o objetivo desse experimento seria identificar se quando você oferece recompensa para a criança e você pede para esperar, ao invés de você pegar a recompensa agora, você ganhar 2 vezes a tua recompensa depois, que efeito se causaria no cérebro da criança? Ela pegaria aquele doce imediatamente ou ela esperaria para pegar esse doce dobrado? Ou seja, ela suportaria aquele desconforto de não comer o doce agora, na hipótese de receber o doce dobrado depois. E aí, então, eles separaram as crianças em grupos, né, das crianças que pegaram o doce imediatamente e das crianças que esperaram um determinado tempo para poder receber 2 vezes o prêmio que foi prometido. E depois de fazer esse estudo, eles foram acompanhando essas crianças durante anos, até a fase adulta. E depois desses longos anos que se passaram, eles foram observar como é que estavam a vida dessas crianças que agora já se tornam adultas. E todas as crianças que esperavam o doce dobrado, elas estavam bem de situação, bem de vida, elas estavam bem emocionalmente, psicologicamente, a vida estava estabilizada, as coisas estavam muito boas. E as crianças que optaram por receber o doce imediatamente estavam com as vidas todas bagunçadas, em sofrimento, em tristeza, com doenças e várias outras coisas. Então esse estudo concluiu que aguardar a recompensa costuma ser muito mais recompensador do que pegar a recompensa antes. E o que que isso tem a ver com o que a gente está falando hoje? A vida aqui nessa terra é a recompensa imediata. É receber o doce antes, é satisfazer sua necessidade da carne agora. Agora, o céu e a vida com Jesus é a recompensa vindoura. É a promessa de Cristo do que você vai receber se você perseverar até o fim, perseverar até a morte. E como a própria palavra diz, se você perseverar até a morte, dar-te-ei o quê? A coroa da vida. E diante disso, meus irmãos, eu sei que a vida é difícil, eu sei que nós temos problemas, eu sei que muitas vezes esse discurso ele pode parecer duro pra gente. E claro que nós teremos sofrimentos, e que em muitos momentos será realmente muito difícil. Não estou negando isso em nenhum momento, e Jesus também não negou isso para essas pessoas. Mas Cristo ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. A gente não está passando por sofrimento à toa ou sozinho, ou sem amparo. Muito ao contrário. Então, da mesma forma com que essas pessoas abandonaram a Jesus e muitas vezes talvez você tenha pensado isso ao longo da tua vida, ele não te abandona. E nunca te abandonou e nunca te abandonará. O céu ele será herdado por aqueles servos fiéis que suportarem essa vida em obediência e prazer em Deus. Mas entendendo isso, qual é a sua escolha? De qual lado você está? Porventura, você também não quer ir? Ou você vai ficar entendendo quem é esse Jesus que você segue? Aquele Jesus que você diz acreditar, aquele Jesus que você deveria buscar todos os dias. E que tipo de modificação, transformação, mudança deve existir na sua vida para que então você orgulhe a ele como um verdadeiro discípulo? De que lado você está? Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração nessa noite, que você possa refletir, de fato, sobre ah, o que a palavra de Deus te trouxe e reflita se você tem sido um verdadeiro discípulo. Busque a Deus, busque verdadeiramente. Não abandone a Deus como essas pessoas fizeram lá no passado. Reflita de fato em qual lado você está. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e até a próxima, se Deus quiser.